Olá, pessoal. Nós agora estaremos, dando continuidade aí à disciplina Tópicos Especiais, em Biomedicina 2. E estou continuando a falar de PCR, tá? Iniciando a parte 2 do PCR. Então, o ideal que a gente tem ali, mais ou menos 30 ciclos de amplificação dessa molécula de DNA. Tá? Geralmente, a partir de 30 ciclos, a gente começa a ter um platô. O que a gente percebe? Que a amplificação, que esse aumento exponencial do números da minha sequência, da minha molécula de DNA, ela não aumenta mais. Geralmente, isso acontece por causa que a enzima ataque DNA polimerase, ela perde sua atividade a partir de mais ou menos 30, 35 ciclos. Então, a gente está vendo aqui que no início, exemplo, a gente tem ali uma molécula de DNA e em torno de 34, 35 ciclos, a gente tem milhões e milhões de moléculas que foram amplificadas. Então, isso é extremamente importante quando a gente tem pouco DNA para realizar a investigação ali que a gente precisa, seja um exame laboratorial, seja um teste de paternidade, seja um exame para detectar a presença de parasitos. Então, inicialmente, aí a gente tem a reação ocorrendo, A gente faz essa reação em um tubinho que a gente chama tubo Eppendorf mesmo, e coloca esse tubo dentro do termociclador. Aqui seria a imagem desse aparelho que faz diferentes alternâncias aí do ciclo, tá? Então, no final do ciclo do PCR, mais ou menos 30, 35 ciclos, a gente pega esses tubinhos que a gente inseriu aqui dentro dessa máquina e submete essa amostra em um gel, para realização da eletroforese. Tá? Geralmente a gente utiliza aí um gel de agarose. No final, a gente fornece uma corrente elétrica e essas moléculas, como eu já passei para vocês, na aula de eletroforese, elas serão separadas de acordo com o seu tamanho. A gente vai ter a formação de uma malha, de uma trama, e as moléculas de maior peso molecular irão ficar retidas no início do gel e as moléculas de menor peso conseguirão migrar até o final desse gel de agarose. Tá? Então aqui eu estou demonstrando isso. No final da PCR a gente aplica essas amostras, As proteínas maiores elas ficam em cima e as proteínas menores conseguem migrar ao final do gel de acordo com a porosidade aí do tamanho da molécula. Aqui eu estou mostrando uma imagem desse sisteminha de eletroforese. Bom, após o final dessa eletroforese, a gente tem que revelar as bandas que a gente obteve desse processo. A gente pode fazer isso por diferentes maneiras e uma das mais utilizadas é a coloração através do brometo de etite. O brometo de etite consegue ali corar as bandas de DNA e a gente consegue visualizar isso através de uma luz ultravioleta, numa sala bem escura. Bom, então a gente usa essa técnica quando a gente quer realmente amplificar essa molécula de DNA, quando a gente tem essa molécula em uma concentração insuficiente. A gente aumenta o número de moléculas até que a gente tenha ali uma amostra que seja confiável para a nossa análise a partir então da eletroforese. Além disso, nos exemplos que eu comentei, a gente pode investigar diferentes fatores, por exemplo, alterações na molécula de DNA, alguma anomalia, uma deleção, uma inserção de algumas sequências ou de alguma base nitrogenada, promovendo ali uma alteração na molécula de DNA. Tá? A gente consegue detectar mutações pontuais, algumas substituições de bases, a gente chama também de polimorfismos, ou seja, diferentes alterações, diferentes anomalias na sequência de bases
nitrogenados ali presentes na molécula de DNA. No diagnóstico pré-natal, utiliza-se muito a PCR, né? A gente consegue investigar diferentes anomalias, quando, né, nos exames morfológicos ali, a suspeita de alguma alteração, o médico indica, né, nesse pré-natal, a realização da PCR, né? No diagnóstico de diferentes doenças, né? Doenças genéticas, câncer, doenças parasitárias, doenças infecciosas, né? Seja bacterianas, sejam doenças virais. Para isso acontecer, eu preciso conhecer, né, a sequência inicial que eu estou investigando, ou seja, do parasita, da bactéria que eu estou investigando, e a partir desse momento eu desenho primers específicos em laboratório que me permitam ali realizar a amplificação dessa molécula de DNA. Então aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, né, a interpretação da reação de uma PCR, por exemplo, então no teste de paternidade, tá? Então, quando a gente aplica as amostras para serem corridas no gel, na eletroforese, a gente inicialmente aplica um padrão, né, um padrão de peso molecular, onde a gente vai conhecer aí os pesos moleculares das proteínas que podem estar presentes ali, né, nas moléculas de DNA a serem investigadas. Então, a gente sempre corre um padrão de peso molecular, onde teremos as proteínas de maior peso molecular inicialmente e ali as proteínas de menor peso molecular, tá? A gente corre o DNA da mãe, amplifica esse material na PCR, corre aqui no gel de eletroforese, corremos o DNA do filho e corremos o DNA do suposto pai também, que foi amplificado por meio dessa técnica de PCR, né? Então, como que a gente interpreta esse resultado? A gente verifica as bandas, né? Nesse caso aqui, ó, o peso molecular, a banda do filho, ela está correspondendo com a banda da mãe, comprovando então a maternidade, e a banda do filho também, né, está correspondendo com a banda presente no peso molecular do pai, comprovando dessa forma o teste de paternidade, que tem uma alta sensibilidade acima de 98%. Um outro exemplo, pessoal, da utilização da técnica de PCR seria, por exemplo, na investigação criminal, né? Nesse caso, a gente usa o mesmo princípio, a gente corre uma escala padrão, né, das bases né, do peso molecular, onde a gente tem os maiores pesos, né, retidos ali na malha do gel, e as bandas menores ficam retidas ali na parte inferior, né? A gente corre o DNA, né, que foi observado na cena do crime, por exemplo, uma amostra de DNA embaixo das unhas da vítima. A gente não sabe quem foi, né? Por exemplo, um caso de assassinato, quem foi que cometeu aquele crime, mas ali a gente tem na pele, por exemplo, embaixo das unhas da vítima, um método de defesa, né? Quando a pessoa vai se defender, pode ficar o DNA do suspeito ali na pele, né, do suspeito retido embaixo da unha da vítima. A gente pega esse DNA, amplifica esse DNA pela técnica de PCR e depois, gente, a gente vai correr os DNAs dos suspeitos. Então, tem o suspeito número 1, o suspeito número 2 e o terceiro suspeito, né? A gente amplifica essa molécula de DNA dos suspeitos também e depois a gente faz a eletroforese para ver o perfil ali das bandas apresentadas, dos pesos moleculares, né? Então, nessa interpretação, eu tenho o DNA ali, né, que foi colhida na vítima, e, por exemplo, aqui, então, né, eu tenho o suspeito número 2 e o suspeito número 3, né, as bandas desses dois suspeitos correspondem, né, ao DNA observado ali na cena do crime. Então, são os prováveis ali envolvidos nesse caso ali, por exemplo, de um homicídio, tá? Então, pessoal, era esse o conteúdo de hoje, né? O propósito foi conversar a respeito da técnica de PCR. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.